Agora se vai abrir, Júnior. Então, eu vou continuar conversando aí com vocês enquanto o Júnior tá, o Insta está tentando conectar o Júnior, né? Como é que está afetando o mercado de uma forma geral, tá? Condomínios, mercado de trabalho, as empresas que, que trabalham, que tem um público muito forte, que é em São Paulo. Como é que está esse trabalho, essa questão das demissões? Eu tô te puxando, mas não está vindo, Júnior. Me chama de novo para eu poder aí te aceitar. Ó, tentei de novo aí, hein? Então, tem um nosso amigo Wagner Lessa aí, que a gente também vai fazer uma live na próxima quarta-feira, falando sobre a questão dos aplicativos, como é que está a busca de novos mecanismos nos aplicativos, tá? E não está conseguindo entrar, Júnior? E como é que tá influenciando como é que tá a utilização, novos mercados na parte de aplicativo, o que está tendo de novidade nos aplicativos para poder estar sendo utilizado, entendeu? E várias coisas, tá? É isso aí. Não vamos arrebentar. Ontem, a live de ontem foi fantástica. Até porque o conteúdo é bastante. é, Até a minha o mercado, né, acelerou muito. Ah, agora está entrando. Mas de vez em quando dá esses probleminhas mesmo. Então, eu já estava falando com o pessoal hoje sobre a questão justamente de você trabalhar em vários mercados hoje, que é Rio, São Paulo, Espírito Santo, são várias tributações diferentes. Aí, como está influenciando isso hoje no dia a dia, essas coisas. Olha, Pode falar. não, continue, sou todo ouvidos. Como é que está como é que está influenciando? Como é que foi no início, assim, começou a pandemia? Como é que foi a questão das demissões? Como é que funcionou essa questão? Olha, o maior problema do povo, né, dos funcionários do empresariado, foi o alarde de início, né, que agora realmente se tornou realidade. Mas no começo a histeria do povo foi tão grande que o pessoal deu alguns passos, né, que depois se arrependeram, que foi uma demissão em massa e na sequência a readmissão e depois o afastamento ou por redução de horário, né, do pessoal, ou então por suspensão de contrato de trabalho por 2 meses. E como aqui em São Paulo a gente tem um governador que vai contra o nosso presidente, então ele cria uma histeria maior em São Paulo do que no Rio de Janeiro e do que no Espírito Santo. E na Bahia também, né? Então acaba tendo um comportamento empresarial diferente nesses 3 estados, tá? Mas no frigir dos ovos, né, é aquela coisa de você ficar sem saber o que vai acontecer amanhã com a parte econômica, né? Como condomínios geralmente não tem essa parte aí visando economia, somente o bem-estar lá dos condôminos, então ele vai ter aquelas despesas fixas, né?
E o que pode influenciar seria a falta de valores dos condôminos para poder honrar o condomínio, né? E ter como manter as despesas fixas, né? Que é os elevadores, as áreas em comum. Reformas não, porque reformas na grande maioria eles já pararam, né? A não ser alguma mudança estrutural que realmente possa comprometer lá a construção em si. Agora, de serviços, assim, essenciais não, né? Não essenciais, que seria a manutenção de área de lazer, áreas comuns, essas estão todas, digamos assim, 70% suspensas, né? E isso acaba impactando lá, porque o medo do síndico é a inadimplência do condômino e ele não conseguia honrar esses pagamentos. Porque na questão do condomínio, ele já tem um facilitador, que é a questão hoje da questão do síndico, que foi o grande problema, que a pandemia pegou justamente na época que tinha a maior parte das assembleias, entendeu? Então, pegou basicamente eles no contrapé na revogação dos síndicos para poder... Como é que você vai renovar sem fazer assembleia, entendeu? Então, esse foi o maior impacto, porque teve muito condomínio que ficou com a conta suspensa, sem conta bancária, entendeu? Para poder trabalhar. Foi bem complicado. Foi, mas no setor de exatamente isso. vocês, assim, demissão, como é que... Quantitativo de demissão, de fechamento de empresas, como é que está o Então, mercado? vamos colocar assim por setores, tá? O setor de serviços em si, não essenciais, que seria turismo, manutenção de veículos, assistências técnicas em sua grande maioria, vamos colocar assim, assim, alguma coisa não essencial, né? Que é voltado mais para a área de lazer. Locação de veículos, que agora com um novo rodízio em São Paulo, você acabou cortando pela metade a demanda de aluguéis. O comerciante de rua e o comerciante de shopping, tá? Esses tiveram um impacto tão grande que com as lojas fechadas, óbvio que não vai ter faturamento, então não vai ter como gerar receita para poder pagar os seus funcionários, que é a primeira necessidade, né? Bem que veio essas ajudas do governo com os R$600, ou então antecipação do seguro-desemprego, resolveu a parte da folha. Só que tem a outra parte, que seria o condomínio, né, dos shoppings, né? Óbvio, os aluguéis e as despesas fixas para você manter o negócio, que é o ar-condicionado, luz, segurança, dispositivos de segurança. E com o faturamento zero e essas despesas fixas, que na maior parte do tempo você pode negociar, mas não pode simplesmente excluí-las, isso pegou o empresariado desses três setores, né, de lojistas de shopping, lojistas de rua, agências de turismo, locação de veículos e restaurantes, né, só que o restaurante ele foi indireto. Esse pessoal está passando uma necessidade grande para poder honrar os seus compromissos, tá? Não com os funcionários, porque tem essas ajudas, tá? Mas sim com as despesas fixas de aluguéis, sistemas de segurança e impostos, que apesar de terem sido adiados, eles não foram revogados. Então, a perspectiva desse pessoal, como você tem aqui em São Paulo, tomar como exemplo São Paulo, que é o que está mais próximo de nós, né? E é onde a quarentena vai ser mais estendida, que vai até o dia 31 de maio. Com o retorno do faturamento aos poucos, dia 31 de maio, ele só vai ter receita para começar a honrar esses compromissos com folga em junho ou julho. Então, daqui até lá, o desespero do empresário, que infelizmente conta com a falta de fluxo de caixa, ele vai ser bem complicado de passar por esse período, né? Então, a gente da contabilidade, ou então economistas, ou então financistas, a gente corre muito atrás de algum tipo de financiamento por parte do governo, com valores bem abaixo, né, do mercado, que é o caso do BNDES, para empresas que faturam mais do que 180 mil por ano,
e no caso do Sebrae, para empresas que faturam menos de 180 mil por ano, com uma linha de crédito lá de 70, 80 mil reais, para ele poder honrar de imediato essas despesas fixas, né, exceto a folha de pagamento, que está sendo subsidiada uma certa parte pelo governo, para poder ter o dinheiro girando, para ele poder pagar o fornecedor, para o fornecedor poder pagar o fabricante, que vai pagar o fretista, que entra naquela cadeia econômica mesmo, para o dinheiro poder girar. Então, a falta dessa perspectiva acaba deixando um mercado de incerteza. Então, acaba ninguém criando grandes expectativas. Muito pelo contrário, cria ansiedade. Fecharam muitas empresas, Júnior? Suspenderam as atividades, dona Gisele, tá? Fechamento, assim, vamos dizer assim, por falência ou então por solicitação de credores, muito poucas. Agora, Ainda suspensão não, né? de atividades... agora, suspensão de atividades houveram. Como eu disse, primeiro o turismo, que literalmente parou 100%. Então, agências de turismo, operadoras de turismo, locadoras de veículos, assim, para lazer, ou então locadoras de ônibus de viagem, essas literalmente pararam, suspenderam. E as outras atividades estão tentando se virar. E mais esse pessoal aí de lojistas, né, que como a quarentena manda que eles sejam fechados, então Principalmente eles ficam shopping, literalmente né? impossibilitados. Oi? Principalmente ainda os shoppings, né? Que é pior ainda os shoppings. Principalmente os shoppings, tá? Só que em contrapartida, como as empresas também entraram em quarentena e mais esse negócio de home office, atinge indiretamente o setor de alimentação para o trabalhador. Digamos, o cara que ia lá e gastava R$ 25 num ticket de refeição, ele não vai mais porque ele está trabalhando de home office, está em home office, né? Então você quebra uma distribuição aí, quebra uma cadeia e automaticamente... Não, fora que muita gente utilizava esse ticket de refeição, essas coisas, para complementar a renda, né? Então, não, muita gente... isso já dá uma quebrada até no pessoal. Total, tá? Porque muita gente utilizava a complementação de ticket de refeição ou vale-refeição para ir comer no shopping com os filhos de domingo. Fiz muito isso. Pois é. Aí, tiveram... Você tem mais ou menos uma ideia, por exemplo, no teu mercado, a quantidade de empresas que você fechou, pessoas que você demitiu, quantidade de demissão, férias... Olha, nós tivemos com o início da pandemia, que como atingiu em primeiro lugar o turismo, né, principalmente o internacional, de agências e operadoras, nos 2 primeiros meses, que foi fevereiro e março, uma redução de 80% da mão de obra. Isso deu mais ou menos umas 350 demissões. No terceiro e quarto mês, que foi mês de março, abril e agora de maio, foram os outros 10%, né? Quer dizer que a gente tem 90% de demissão na área de turismo, 100% de suspensão na área comercial, suspensão ainda, tá? Não houve demissões, muitas demissões, só aquelas corriqueiras mesmo, tá? E, digamos assim, 70% de suspensão na área de alimentação. Então, quer dizer que a gente tem uma perda de mercado de trabalho aí, em média de 80% do mercado generalizado, tá? Sendo mantido somente os serviços básicos, né? E como é que funciona legalmente essa suspensão? O que a pessoa a pessoa recebe alguma coisa durante a suspensão ou ela fica 100% sem receber? Não, ela recebe sim, tá? No caso, você tem 4 sistemas de suspensão ou de redução. Começando de 25%, diminuindo proporcionalmente a carga de trabalho e a carga de salários, né, o valor dos salários. 25%, 50% e 70%. Ou então a suspensão em 100%. Nesses casos, né, o governo vai complementar como se fosse não é uma ajuda de custo, tá? Mas uma antecipação de um tipo de seguro-desemprego. Tanto é que ele serve como base para pagamento o seguro-desemprego. Então, veja bem, se você teve a sua carga de trabalho reduzida em 25%, quer dizer que você recebe 25% do que teria direito caso necessitasse do seguro-desemprego. A mesma coisa que você tem a redução de 50%, você tem 50% de redução de carga de salário e de tempo à disposição da empresa, e em comparação vai ter direito a 50%
do que teria direito do seguro-desemprego. E a mesma situação se aplica para quem tem a redução de 70% e a redução de 100%. Então, ele não vai ter nunca o salário dele total, ou então o complemento custeado pelo governo. Se a empresa reduzir em 25%, o governo vai pagar 25% do que teria direito ao seguro-desemprego, e a empresa 75%. Geralmente, quem adota a redução de 25%, ou então de 50%, transfere o funcionário para home office, tá? Que são os prestadores de serviços, nós, os advogados, e outros que podem fazer o serviço home office, tá? Outros já não podem fazer isso, que é o caso da construção civil, que graças a Deus não foi suspensa, né? Porém, com a quebra de cadeia econômica, você acaba sendo influenciado indiretamente, tá? A questão de segurança, ela teve que ser muito revista no caso da questão das obras civis. Isso eu digo da obra estrutural, né? O pessoal que está levantando o prédio. Porque obra de condomínio e outros tipos de obra, na sua grande maioria, acabou sendo suspenso, os contratos suspensos, até a segunda ordem, né? As reformas, tá? Agora, mudanças estruturais ou então de manutenção para a segurança, essas continuam ainda nesses três estados aí que a gente atende. Porque eu peguei uma grande leva de demissão, tiveram muitas demissões que a gente acompanhou aí no mercado da gente, mercado de condomínio. Porque, na verdade, eu reparei que muita gente acabou se aproveitando da situação para poder demitir, né? Sim, não só isso, tá? Se aproveitaram dessa situação para poder demitir, e já vi casos aqui do pessoal estar utilizando essa ajuda governamental para ajudar a pagar o salário do funcionário, sabe? Tem alguns empresários que literalmente conseguem. Mas aí como é que ele consegue fazer um negócio desse? É um poder de persuasão que, olha, meu, é incrível, mas conseguem, tá? Então, o empresário, ele não tem muito aonde correr, porque às vezes ele tem, no nosso caso, tá? Contabilidade. A gente teve um período de demanda assim de 4 vezes mais trabalho do que o normal, sabe? Com suspensões, demissões, explicações, solicitações, alguns casos, que não voltar ao caso dos restaurantes, tá? Como eles tinham aquela mão de obra parada e mais a capacidade de produção, e a Prefeitura de São Paulo solicitou que eles fizessem almoço via Marmitex para dar para o pessoal, para os moradores de rua, né? Então criou um canal de distribuição aí, que o cara acabou transferindo a mão de obra que ele atendia para o almoço normal e foi vender Marmitex para a prefeitura para poder ter algum tipo de giro e manter o quadro de funcionários e honrar com algumas despesas. Tá? Então, houve essa pequena migração, tá? Mas de digamos assim, dos 10% que ficaram ainda trabalhando. E a inadimplência dos impostos, como é que ficou? E como é que eles enquadraram a questão dos impostos? Olha, alguns de cunho assim social, mas não para manutenção da máquina, que eles serviriam justamente para o financiamento social, que é o caso do fundo de garantia, que apesar de ser do funcionário, ele serve justamente para custear alguns outros itens, né? Principalmente esse negócio de Minha Casa Minha Vida. Então, se você suspende o fundo de garantia, você perde financiamento de obras, né? Esses eles foram adiados, mas não suspensos. Foram suspensos assim temporariamente, mas não anistiados. Justamente para o empregado, para o empresário, né, ter como, pelo menos, diminuir um pouco do impacto, né? Ele deixando de recolher o fundo de garantia, agora vai sobrar 8% de fundo para ele poder honrar algum ou outro compromisso, principalmente trabalhista. Outros que foram adiados, que é o caso do Simples, né, que foi mudado para 20/7 e 20/8 nesses 2 primeiros meses, né? Como não é um fator de arrecadação muito grande para o governo, então não vai ter um impacto nas contas deles, então ele não para a máquina administrativa por conta disso. Só que alguns impostos, eles não foram adiados,
tá? Que é principalmente o ISS da construção civil, aqueles benditos 5%, né? Os ISS dos prestadores de serviços em geral, e que é o que causa maior impacto no caixa da empresa, porque esses impostos eles não podem deixar de ser recolhidos, tá? Inclusive, o INSS, no caso da parte dos empregados, né, que continuam trabalhando, esses não foram suspensos, porque senão você suspende a máquina, né, aí também não teria como financiar essas ajudas emergenciais, ou então esse monte de seguro-desemprego que o governo agora precisa pagar. Só que então, essa conta no basicamente, o futuro... governo está vivendo. O governo federal vive do INSS e o estadual, o municipal vive do ISS, né? É mais Exato, ou e o menos assim que está estadual. funcionando. Isso, mas a maior parte dos impostos, elas são federais, né? Então, se a União ela acaba não socorrendo os estados e os municípios, eles literalmente fecham. E o ICMS também, principalmente substituto, também não foi suspenso, que são as maiores formas de arrecadação do governo. IRPJ, se for um optante pelo simples, ou então o lucro real, PIS e COFINS também não foram suspensos. Então, a maior parte da arrecadação, que é geralmente feita pelas grandes empresas e que correspondem a 70% a 80% da arrecadação dos governos, tá, elas foram mantidas. Então, para eles é, digamos assim, um pouco cômodo manter o pagamento dessas ajudas emergenciais sem esvaziar o caixa. Tá? Porque os impostos... Pode falar. Porque Os impostos das grandes empresas, eles não foram suspensos, que é o caso do IRPJ, contribuição social, ICMS substituto e o ISS para o Estado. Então, cada um tem o seu fator de renda, né? Talvez tenha uma pequena queda por conta desse... Uma coisa que até agora eu não entendi, né? O dólar sobe e o combustível cai, né? Como deveria ser atrelado ao dólar, deveria ser o inverso. Mas acho que é porque o consumo do combustível caiu muito. Então, no eles caso têm mais oferta do que a procura, né? Aí o preço despencou. Então, É a quer única dizer, então, forma que eu consigo ver. Então quer dizer que o restante disso daí era totalmente lucro, né? De uma empresa estatal que é a Petrobras, então o negócio lá era muito, uma margem de lucro de praticamente 40%, e você praticar uma margem de lucro de 40%, nossa, seria o paraíso, né? Então, como você tem só esse fator de arrecadação de combustível, que caiu o consumo, então talvez você tenha lá um pouquinho de diferença na arrecadação, mas muito pouco, viu, dona Gisele? Nada que sirva como impacto para parar uma máquina administrativa igual a do Brasil, não. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode colocar aqui que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Totalmente à disposição, inclusive para O que usuários. acontece? A gente viu muito o mercado varejista, principalmente aquele mercado da 25 de março, essas coisas, que é um mercado forte, arrecada muito, um mercado fechar, né? O impacto disso é bastante considerável, né? Extremamente, tá? A grande maioria dos produtos que ficam lá à disposição, eles são importados, tá? E você com uma alta de dólar, acho que deve ter chegou a R$6 hoje, né? Nem compensa trazer. Primeiro que você não vai poder abrir a lojinha para poder fazer a venda. Segundo, eles são, na sua maioria, atacadistas, né? Não são só aquelas lojinhas ali que a gente vê na 25 de março aberto para o público, não. Aqueles prédios, eles têm muitos chineses que trazem de containers, tá? Como lojista, na maior parte em todos os estados do Brasil, né? Principalmente lá no Maranhão e no Piauí, que deu até lockdown, estão fechados, logo não há venda, tá? A não ser de peças para reposição, para conserto, né, de mercadoria, digamos assim, de computadores, né, que já estão em uso, que realmente não podem parar. E com o dólar a R$6, você não tem procura. E a procura que tem é justamente para poder fazer manutenção, nada de produção. Como são também peças, na maior parte do tempo, vindas da China, né, e a China também exporta para nós insumos para construção de veículos, independente de ser Honda ou Chevrolet ou alguma coisa assim,
com o dólar lá em cima, você também para a linha de produção. Tanto é que você teve uma LG e uma Samsung aí suspenso por falta de peças. Na primeira vez por conta de medo do Covid, né? Vir para nós ou então de nós para eles. E agora por causa do dólar chegar a R$ 6, não estar compensando trazer. A gente o Álvaro perguntou se ele chegou agora, se já falaram sobre a questão do tema dos impostos. A gente estava falando justamente sobre os impostos agora, entendeu? Justamente o Júnior estava falando que a grande maioria, né, Júnior, não foram suspensos, né? Não, a maior parte da arrecadação do governo federal, estadual e municipal, ele vem de um grupo seleto de 5, 10% de empresas que correspondem a 70% de toda a arrecadação. E esses impostos de tipo ICMS substituto, o ISS sobre prestação de serviços, PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social, e o INSS, parte do funcionário, eles não foram suspensos. Suspensos não, né? Não foram adiados, tá? Porque o governo não vai suspender nada e vai cobrar essa conta lá na frente da gente. O que foram suspensos seria o fundo de garantia, que é uma despesa do empregador com o empregado para esse funcionário poder sacar esse dinheiro lá na frente, e que serve de financiamento para obras, né? Principalmente Casa de própria, moradia ou casa essas coisas, própria. né? Não só isso, até mesmo obras assim estruturais de pontes, estradas, também utiliza como fonte de financiamento o FGTS, tá? Esses foram adiados, mas não é o X da arrecadação. Então, ele só adiou uma pequena parte, que são os optantes pelo Simples, né? Que adiou do que vencia no mês 4 e no mês 5, adiou para o mês 7 e para o mês 8, e o fundo de garantia também do pessoal que foi adiado, né? E que vai impactar diretamente nessa linha de financiamento de obras civis. Agora, a maior parte dos impostos não foram adiadas, tá? E aí o pessoal sempre se pergunta, né? Por que tem que pagar? Se está tudo fechado, por que tem que pagar? E vai ser onerando. Exatamente. Você paga, porque por mais que a gente esteja lá em tudo fechado, ainda há uma certa atividade. Hospitais têm que funcionar, caminhoneiros têm que rodar, e o que se quebra tem que ser consertado. E para tudo isso demanda peças. E a construção civil, né, no caso de vocês aí, que não pode parar em relação a obras de infraestrutura. Não de lazer, não de reforma. Infraestrutura, tá? Essas não podem parar, então acaba circulando um pouco da atividade econômica. E também o pessoal precisa comer, tá? E usar medicamentos. E essas coisas aí literalmente não vão parar e o governo não vai deixar de arrecadar, porque todo mundo vai continuar precisando vestir e tomar medicamentos, né? Que é o caso aí deles. O Cássio está perguntando que é o seguinte, ele está falando, mas as vendas não ocorrendo no mesmo volume, o fato gerador não ocorre, não é mesmo? Aí Exato. vai depender, acho que, do tipo de empresa, né? Não. Exatamente. O que não ocorre são os impostos vinculados ao faturamento, tá? Mas outros impostos e taxas, eles acabam ocorrendo, que é o caso da folha de pagamento de funcionários não suspensos, ou então sem redução de quadro de horários, né? E mesmo a empresa fechada, sem vender nada, ela acaba consumindo ou energia elétrica, ou aluguel, ou sistemas de segurança, ou, no caso, condomínios, né? Então, alguma atividade financeira que gere arrecadação de impostos, mesmo que vocês não saibam, ela continua ocorrendo. Até mesmo a taxa mínima de luz, ou então a taxa mínima de água tem os seus impostos aí inclusos e uma certa forma de arrecadação. Então, os impostos vinculados com vínculo direto à venda do comerciante, exceto aquele que consegue fazer as vendas online, tá? Que na grande maioria, quem tem uma loja física também já tem um canal de vendas online, esse vai continuar pagando os impostos, tá? Mesmo que adiados, mas um pouquinho de arrecadação ele sempre vai ter. Sem contar o consumo como pessoa física, né? Porque o sócio também come, também bebe, também toma remédio.
O impacto foi bem Foi, considerado nesse ele é mercado. crucial, porque geralmente o empresário ele só vai tomar como base o imposto, então parece, né, que o imposto que ele paga só é aquele que é emitido à guia e enviado o pagamento para ele, né? Ele se esquece das outras contas que ele paga, que já estão com seus impostos e que vão ser recolhidos também. Olha, eu levantei esses dias o imposto pago pela energia elétrica. Eu fiquei assustada quando eu peguei a guia da luz, uma conta, a conta da luz, eu acho que, se eu não me engano, acho que é 65% do valor da luz, ou até mais, é só imposto. Exatamente. E se a senhora partir, então, para o cigarro, chega, em alguns casos, a 90%. Então, é É um alguma coisa absurdo. assim. Assim, digamos assim, até mesmo por conta da importação, né, como a maioria dos insumos utilizados hoje, exceto o material primário, mas eletrônico, vestuário, componentes de veículos e maquinários, eles são importados e atrelados ao dólar, tá? Geralmente as taxas de importação elas são altíssimas. Tá? Então, o fator de arrecadação dos produtos importados para o governo é uma fatia ótima. Tá? Então, como você compra quase tudo importado, né, você acaba pagando do produto importado, em média, 50% somente de impostos. Meu Deus. Porque o pessoal que trabalha muito com a questão da importação, o pessoal que trabalha em empresas de importação, eles têm sentido um impacto grande por causa do aumento do dólar, né? Exato, não só isso. Tem algumas regras, ou então alguns produtos, né, que eles tiveram uma alíquota reduzida, que é o caso dos respiradores, né, ou então de peças de reposição para esses respiradores, tá? Teve algumas alíquotas até mesmo zeradas, tá? Mas você tem o custo de frete, que é alto, principalmente o aéreo. E com o dólar quase a R$ 6, é muito difícil você ter alguém que queira comprar, que queira vender para o exterior, ótimo, né? Dólar a R$ 6, eu produzo aqui por R$ 2, R$ 3, vendo sempre por US$ 5, estourei. Só que a gente não tem mercadoria para fazer exportação, a não ser esse material primário, que já foram vistos, né? Que o pessoal comprou já até a safra de 2022 de soja e já pagaram o fazendeiro, então para ele, tanto faz o dólar subir ou baixar agora, que vai ficar do Pois mesmo é, eu ia tamanho. falar da agricultura, Inclusive, você acabou de matar. pois é, inclusive a nossa Vale do Rio Doce, sabe? Os contratos já foram celebrados há tanto tempo, já foram até pagos, principalmente para os chineses, tá? Que tanto faz o dólar agora chegar a R$ 6, R$ 7, ele já foi pago lá atrás, como direito creditório. Então, o povo brasileiro só se ferra mesmo. Porque, no caso, então, para os chineses, inclusive, está sendo ótimo, porque ele pagou a um dólar baixíssimo e agora está com um Exato. produto quase o dobro do valor que ele pagou. Então, mas aí a senhora cria um detalhe. Como você tem um mercado global parado, você acaba criando gargalo, ou seja, você não consegue escoar a sua mercadoria. Então, a médio ou longo prazo, eles inclusive vão ter esse problema de ter muito produto para distribuir, mas não ter mercado, porque o pessoal não vai ter dinheiro. Ou então vai começar, tomara que comece mesmo, né? Aquele sentimento de nacionalismo, o pessoal começar a consumir os produtos feitos no seu próprio país, né? Para evitar uma debandada geral e mais uma quebra na economia, né? Porque ficar importando aço a R$ 6, o dólar, ou então algum outro tipo de insumo, que no caso medicamentos, eles baixaram bastante, né? Os valores de importação, porque a maior parte da matéria-prima de medicamentos eles vêm da Índia, tá? E aí, se você não tem aqui, como é que você vai conseguir fazer esses oroproxina aí para combater o Covid, ou então outros medicamentos para combater dor de cabeça ou febre? Então, o governo ele tem esse impasse aí de ou compro ou não compro, ou pago mais ou pago menos. Mas como eu vou comprar sendo que eu não tenho dinheiro? Porque para ele é fácil.
fabrico reais. Só que a China não aceita reais, a China aceita dólar e euro, tá? Então, para E agora ela está ele... querendo, inclusive, só aceitar a moeda dela, né? Olha, em 2, 3 anos, dona Gisele, com certeza é isso que vai acontecer. Tá? Só que é o seguinte, como eu falei, ela aceita dólar. Aí vem o Trump lá e coloca lá 2 trilhões de dólares, o equivalente a 12 trilhões de reais na economia. Porra, meu, desculpa a palavra, são 2,5 vezes o PIB do Brasil. Como é que você vai disputar com esses caras, meu? Não tem como. É bem complicado mesmo, né? E Olha o com mercado. esses aumentos todos. Exatamente. E outra, o chinês vai preferir 1000 vezes vender para os Estados Unidos pagando em dólar um respirador 2 vezes mais caro do que vender para o Brasil, que vai pagar em soja daqui a 5 anos. Pois Entendeu? porque essa fatia do mercado ela cresceu muito, mas não vai ter como escoar essa produção. Você está com tudo Então, só que retido, né? exatamente. Aí o que aconteceu, como você vai ficar com tudo retiro, eles acabam vindo para cá e comprando as empresas brasileiras. Que foi o caso da nossa Embraer agora, que a Boeing resolveu sair fora do país, aí veio essa empresa chinesa lá e acabou pegando uma partezinha da nossa Embraer, né? Então, daqui a pouco a gente vai ser escravo de chinês, tá? A Supervia foi vendida para os chineses, que é a parte do tráfego de trens e pesado, né? Já foram vendidos agora, tem pouco tempo. Então, a tendência é justamente essa, né? Eles vêm devagarzinho. Exato. A tendência para nós, que não sei se todos aqui são pais, tá? A nossa tendência é colocar os nossos filhos para aprenderem mandarim, tá? Inglês agora já vai ficar em segunda opção. Você acha que esse pessoal que fechou tem alguma vislumbra estar reabrindo ou o pessoal só deu uma pausa e não fechou? Literalmente, dona Gisele, ele foi obrigado a dar uma pausa, mas ele vai ter que retornar de acordo com o mercado, tá? Porque senão ele acaba, se o governo não tomar nenhuma medida sobre isso, né? Você vai acabar tendo uma concentração de renda muito grande. Porque a economia, aos poucos, ela vai se recuperar. Se o cara não voltar, você vai acabar centralizando ou então compactando como só uma pessoa ser o dono de todas as lojas, né? Ou seja, quem resolveu continuar, ou então um grupo muito pequeno de pessoas sendo os donos dos restaurantes, ou então um grupo muito pequeno comandando as agências de turismo. Então você vai acabar tendo um problema para o futuro de uma concentração de renda muito maior do que você tem hoje. Aí vamos ter uma leva de novos miseráveis, né? E tudo mais. Então, eu acredito que o mercado brasileiro, até acredito, não estou falando de política, nem sou político nem nada, tá? Mas eu já vi a história do Paulo Guedes, eu acho que nesse contexto aí de você distribuir renda para o futuro, mexendo em alguma coisa no presente, ele é bem competente. Eu falei o Paulo Guedes, não falei o presidente, tá? Não, isso dá um problema. Não, dá um problema, dá um problema. Não, Porque... ele... Então, o empresário, se ele vai ter que ter uma dose de paciência e tomar muito antidepressivo ou então ansiolítico, tá? Para ele retornar ao mercado aos poucos, tá? Com financiamento de BNDES, financiamento de Sebrae, muita conversa com os proprietários de imóveis onde ele tem a loja, que são dos pontos comerciais, né? Isso com algum respaldo, ou então alguma imposição do governo, porque senão você vai ter a concentração de todos. Vamos supor, vou pegar um shopping bem pequeno como exemplo, tá? Vocês já ouviram falar da Galeria do Rock e tudo mais ali no centro de São Paulo. Durante muito tempo foi um ponto turístico. Aquele é um shopping e todos aqueles imóveis, eles pertencem a uma única família Abdala, tá? Se todo lojista ficar fechado, todas essas lojas vão ser entregues para a família Abdala, né?
E ou você loca para uma única pessoa que tenha dinheiro com um valor lá embaixo de aluguel e esse cara acaba vendendo aos poucos, retomando a economia, retomando as vendas, concentrando a renda só para si, ou então, sei lá, você entra num consenso aí com os novos proprietários, dá anistia de 5, 6 meses de aluguel, ou então vincula o valor do aluguel ao valor das vendas para tentar retomar a economia. Ou então você vai acabar tendo concentração de renda maior ainda do que já estamos hoje. A gente vai, falando em renda, a gente vai ter agora aí a questão está tendo agora a questão da declaração do imposto de renda, né? E o que isso vai estar afetando na declaração de imposto de renda? Ele é, em resumo, paliativo, tá? Porque a declaração de renda, ela não é... O pessoal fala de declaração de renda, mas ela, na verdade, se chama declaração de ajuste. Então, ele vai ajustar os valores de imposto de renda que você recolheu no decorrer do ano com as contas no final, né, pagar a diferença ou então restituir o valor que foi pago a mais. O que vai acontecer? A proporção entre o que o pessoal paga e o que o governo restitui dessas diferenças, elas se empatam, tá? Por isso que ele tem lá, vamos supor, de um X da população deu a pagar 100 milhões, tá? Eu pego esses 100 milhões que foram recolhidos nesse mês, no caso começa no mês de abril, tá? Isso se não tivesse a Covid. Esses 100 milhões, eu pago 50 milhões de restituição e o restante fica para mim, para o governo federal fazer os custeios, tá? Então ele só vai restituir quando uma outra parcela efetuar o pagamento, tá? Então, não vai ter impacto em caixa quase que nenhum, essas restituições. Como ele adiou a entrega para o dia 30 de junho, e ele adiou um pagamento também, ele vai ter um delay aí de 2 meses. Por isso que ele baixou a taxa Selic nesse mês de maio e mês de abril para um patamar bem abaixo, para ele não precisar pagar um juros muito alto sobre o capital que ele pegou emprestado, geralmente de bancos, tá? E o que vai impactar é que o pessoal vai chorar, as associações de classe, inclusive as dos contadores, vão pedir mais prazos para efetuar o pagamento da declaração de imposto de renda, porque o cara que utilizava o salário para pagar uma parcela do imposto de renda entre abril e dezembro, ele vai ter que adiar porque ele teve uma redução de salário. Então ele vai ter que escolher. Ele pega aquela redução que ele teve de salário, ele não vai querer recolher o imposto. Ele vai utilizar para pagar as contas dele. Tomara que continue pagando o condomínio, pelo menos ele vai poder pagar a gente, né? Então ele vai dar prioridade a outros pagamentos, tá? Ou de subsistência. E é isso mesmo que ele deve fazer, porque ele não pode colocar em risco a educação dos filhos. Tudo bem que teve a redução lá e mais uma medida provisória do governo mandando reduzir as mensalidades, né, escolares e colocar proporcional ao que o pessoal está indo na escola, ou então está tendo essas videoaulas, né? Então, se você teve uma redução de 50% lá na carga horária do seu filho na escola, pleitearam redução de 50% no valor da mensalidade do colégio. Mas esses 50% eles vão precisar ser pagos, porque senão você também vai fechar o dono do colégio indiretamente. Então o impacto no imposto de renda vai ser o seguinte: se ele não adia, não a entrega, tá? Se ele não adiar pelo menos o pagamento de quem tem a pagar, ele vai acabar dando prioridade a outros pagamentos para a subsistência. Em compensação, quem tiver imposto a restituir, como você não vai ter os pagamentos anteriores, vai restituir lá para dezembro, que é o que manda a lei. Então, o impacto vai ser proporcional a quem tem a restituir versus quem tem imposto a pagar. Tá? Agora, para 2021, a coisa muda. Porque, além de ele ter tido uma renda menor, logo não vai ter tanto imposto de renda, em contrapartida, com um menor pagamento para o colégio, que é uma despesa dedutível, ele vai pagar mais imposto de renda, porque vai ser um valor a menos, um valor menor que ele pode deduzir. Obedecendo aqueles critérios lá de limite de dedução, tá? Então, acaba você tendo uma perspectiva para 2021 de arrecadar um pouco menos do que ele teria previsto para arrecadar em 2020. Agora, como é que você acha que vai ser agora
os novos... O que você sugeriria hoje dos novos formatos de contratação agora, que vão vir? Porque agora muita gente vai querer parar de assinar a carteira, eu acho que o pessoal vai cair mais para MEI, né? Então, aí vem uma revolução, tá, dona Gisele? Isso tem seus prós e tem seus contras, tá? Vamos ser bem sinceros, né? Eu como contador, que muitas das medidas trabalhistas, elas eram literalmente abusivas, tá? Muito abusivas. E o Brasil era justamente um país onde você deixando de trabalhar, recebe mais do que você estar trabalhando, tá? Porque você não tem desconto nenhum, recebe seguro-desemprego limpo, recebe o fundo de garantia, tudo bem que é um fundo de garantia que a garantia de que você vai ficar desempregado durante 10 anos. Só que a pessoa geralmente consegue uma recolocação de 6 a 7 meses aí, tá? Então, você pagar 8% de fundo de garantia para garantir a renda, para caso ele fique desempregado, isso é balela. Como você tem essa revolução de home office para quem continuar registrado, e aí você não vai ter o custo de vale-refeição, vale-transporte, você vai ter lá o custo de cesta básica, e também não vai ter o custo de você gerar um posto de trabalho. Mesa, cadeira, um computador disponível, internet para o cara, ar-condicionado que muitos querem que não liga, mas outros querem que ligue, tá? Então, essa redução vai existir para o trabalhador que migrou para home, tá? O trabalhador que não pode migrar para home, e aí vai tentar colocar lá, se adaptar pelo MEI, ou então entrar numa cooperativa e os cooperados trabalharem para determinado local, ou então trabalhar como pessoa jurídica, essas coisas, é um fato muito polêmico. Para o empregador, é uma boa, porque você vai pagar todos os meses algo que já estaria incluso lá, férias, 13º e tudo mais. A Justiça do Trabalho, ela talvez não aceite, a não ser que ela se adapte também aos novos termos de contrato ou então relações de trabalho. Se todo mundo vira PJ, a Justiça do Trabalho pode entender como o vínculo empregatício continuou, porque vai haver subordinação, vai haver cumprimento de horário de trabalho e vai haver tarefa estipulada por um superior. Esses são os primórdios para você caracterizar um vínculo trabalhista. A gente vai fazer uma live semana que vem com um advogado trabalhista e um dos temas que mais está pegando é justamente esse. Porque ou seja, você tem um desvínculo, mas quando chega lá na frente o pessoal está querendo pedir um vínculo, né? Exato, mas isso depende muito do juiz para juiz, de argumentação para argumentação. Às vezes tem algum agravante, às vezes tem um atenuante, tá? Então é caso a caso e atividade a atividade, tá? Agora, voltando a esse termos, assim, os novos formatos de contrato de trabalho, né? Inclusive com as reduções. Vai haver literalmente uma revolução, muita gente vai adaptar que é um mal do povo brasileiro, né? Adaptar o que era para ser temporário e acabar virando efetivo. É que nem aquela gambiarra lá que você coloca no seu carro, que você fala, amanhã eu troco, amanhã eu troco, amanhã eu troco. Aí na hora que você vai ver lá, você está vendo uma mangueirinha presa com arame e acabou se tornando definitiva. Então essas reduções de horário de trabalho e o termo home office, eles literalmente vieram para ficar. E a pessoa vai ter que se adaptar a isso, a Justiça do Trabalho vai ter que se adaptar a isso, né? Porque fica mais cômodo, fica, digamos assim, mais em conta para o trabalhador e para o empresário, né? Que não vai ter a disposição de ter que entregar lá montar um posto para essa pessoa ir trabalhar diferente, né? Como estou dizendo, cada caso é um caso, que nem no pessoal da construção civil vai ter que continuar dando as EPIs porque a mão de obra lá é no local, você vai precisar manter lá a segurança dele, vai precisar manter o almoço dele e mais as atividades, os custos inerentes a ele manter, ficar naquele lugar. A mesma coisa para segurança, a mesma coisa para médicos, também a gente já vê uma certa migração, que eles estão utilizando muito essa forma de comunicação que a gente está tendo agora, né? De, sei lá, videoconferência, digamos assim. Desculpa esse pessoal que eu sou meio leigo nisso, então não sei qual é o termo correto. Então até mesmo os clínicos gerais vão acabar migrando para essa situação. Agora, já tem vários médicos dando consulta dessa forma. Você falou de uma categoria
que eu já até tinha pensado nisso, que provavelmente vai voltar aí com bastante força, que é a parte da cooperativa, né? Que é uma coisa que estava meio Perfeito. morta, meio morna, e assim, acho que vai ter uma tendência muito forte do pessoal voltar a se cooperativar, de voltar a aquecer o mercado de cooperativo, que estava meio que esquecido, né? Na verdade, ele estava desestimulado, dona Gisele, porque o termo cooperativa, né, ele acabou maquiando uma certa forma de você não manter um comércio tão onerado de impostos, tá? Vamos supor, pegar uma cooperativa que hoje também está em desuso, que é o caso dos táxis, né? Como o Uber já engoliu, então eles acabaram sumindo. Era muito melhor você ser um cooperado do que ser um empresário do táxi, ir lá e comprar 50, 60 táxis e colocar o motorista como se fosse um funcionário seu. Então é melhor ele continuar, você falar, na realidade ele continuar sendo um funcionário seu, mas você diz que ele na verdade agora é um cooperado, sabe? E aí a tramitação assim de você distribuir lucros ou então pagar os donos de fato, né? Aí são artifícios contábeis aí que o pessoal geralmente usa uma forma aí de fazer essa distribuição. A cooperativa, pelo seu meio jurídico, né, a sua finalidade não ser lucrativa, então o pessoal segura um pouquinho aí com algum medo da justiça, falar, não é a cooperativa, na verdade é uma empresa de fato. E acabar prendendo todo mundo, essas coisas. Mas você acha que, por exemplo, para os condomínios não vai ser viável isso? A Sim, quando contratação você tem de cooperativas, tá? Como você tem hoje, a principal atividade sendo de cooperada são os de recicladores de lixo, tá? Então você já deve ter aí, o pessoal que trabalha com condomínio, a sua cooperativa de reciclagem de lixo, principal, que passam lá, retira o lixo que é reciclável. Beleza. Vai surgir também uma cooperativa dos pintores de parede, ou então uma cooperativa dos serventes de carpintaria e tudo mais. E acabar, no frigir dos ovos, ser uma empresa que o diretor vai acabar sendo o maior beneficiado. Isso é, se realmente não houver regras, né, para Mas será que os prestadores de serviço de dia a dia, como o faxineiro, o porteiro, essas coisas não... Vale a Não vai pena, cair é nisso, melhor. Vai cair porque é o seguinte, eles não... É assim, até desumano eu falar isso, tá? Mas por falta de opção, ele vai acabar tendo que ser vinculado a algum tipo de cooperativa para poder trabalhar. É que nem nós somos obrigados a nos filiarmos em sindicatos, em associações de classes para poder exercer a atividade. Vocês do Secov, né? Acho que é aí no Rio de Janeiro também, né? Aqui da Construção Civil, o Secov de São Paulo, no meu caso o CRC, do RC Nacional, né? No Espírito Santo também deve ter a sua entidade de classe lá, que você é obrigado a se cadastrar para poder exercer a sua atividade. Então, o prestador de serviço para o condomínio, que é o caso do servente, do porteiro, do vigilante, assim, da pessoa de serviços gerais mesmo, tá? Vai ser obrigado a se filiar a uma cooperativa para poder exercer a sua atividade, infelizmente. O nosso tempo é incrível, né? Mas você acredita que uma hora já passou voando, né? A gente vai conversando, conversando, conversando. Então, o que acontece? Interessante. A gente, hoje a gente vai estar, já passou, a gente conseguiu dar um briefing de um panorama do que está acontecendo na parte contábil e tudo, a parte de impostos. Essa semana foi uma semana puxada aí, segunda-feira foi a parte hospitalar, ontem foi falando mais da água mesmo, da questão dos impostos, questão dos concessionários. E semana que vem vai ter de novo. Segunda-feira a gente vai falar de novo das concessionárias, que é um tema elástico que não acaba nunca, parece que segura a gente. Uma mensagem aí pro pessoal lá, pros gerenciadores de condomínio, né? Rever os contratos de os síndicos. Geralmente os síndicos, né? Ou então os órgãos administradores de condomínios, né? Rever os contratos de
de elevadores, né? Porque afinal de contas o pessoal não está saindo muito de casa, o elevador quebra menos, né? Então exige menos manutenção. Então dá uma choradinha com esses fornecedores, principalmente de serviços assim, que no caso não são sazonais, que é elevadores, manutenção de piscina, e inclusive o pessoal que dá manutenção nos equipamentos lá da academia de cada um dos condomínios, que a demanda está bem menor, então dá uma choradinha aí para poder reduzir o contrato, porque quem não se adaptar à pandemia vai acabar perdendo o seu condomínio lá, como no seu hall de clientes, tá? E fica a dica, né? Fica a dica. Ó, e olha lá, hein? E também mais uma dica, esses caminhões tipo de Swift, Marfrig, que entram nos condomínios para vender as carnes, ou então os feirantes, que geralmente fazem as feirinhas lá no estacionamento, como eles estão, de uma certa forma, tendo uma receita por isso, né? Então algo tem que ser repassado, além da facilidade do condômino poder fazer as suas compras ali no conforto do seu condomínio, mas gera receita para eles, né? E como gera receita para eles, nada mais justo também do que gerar algum tipo de receita para o condomínio, né? Que está abrindo às vezes para eles, e uma mão ajuda, uma mão lava a outra, né? Seria uma ajuda mútua. E seria interessante os responsáveis, né, também dar uma observada nisso daí. Ah, boa. Vou colocar isso na minha pauta lá. Mas, Júnior, obrigada pelo bate-papo aí. De repente a gente vê aí novos conteúdos, porque está tendo muita mudança, e a gente marca aí e faz outro bate-papo, porque provavelmente vão surgir perguntas durante a semana. Perfeito. Entendeu? E só vou me desculpar aqui da minha falta de familiaridade. Apesar de ser analista de sistemas, essas